Professora Carla Bene, claro que a gente faz brinca aqui, mas a consagrada professora economista da Faculdade Getúlio Vargas, muito preparada. Então eu quero submeter à senhora o seguinte raciocínio. Em agosto de 1971, o presidente Nixon disse que o dólar não estaria mais atrelado ao ouro. Ou seja, compre dólar, use dólar, a economia tem que ser dolarizada, porque eu digo que o dólar vale. Fidúcia, ou seja, confie na gente. E com isso, os Estados Unidos conseguem imprimir um monte de dólar, imprimindo até mais do que a sua economia autorizaria a emitir, porque ele sabe que isso vai ser espalhado por todo o mundo. Ou seja, o mundo vai solidarizar-se com a dívida americana. Isso levou o quê? A uma irresponsabilidade fiscal dos Estados Unidos. Eu quero que a senhora faça essa análise e até a crítica. Uma irresponsabilidade fiscal dos Estados Unidos numa emissão desenfreada de dólar, porque não precisa mais estar atrelado à quantidade de ouro que você tem lá no Fort Knox, lá no Kentucky. Muito bem, naquele forte que é o banco que tem o ouro americano. Muito bem. Isso levou ao aumento da inflação dos Estados Unidos, 680% de lá para cá. E aí vem o segundo ponto que eu queria ligar. Em 2008, quando teve a crise do subprime, em dezembro de 2008, o Fed baixou as taxas de 0% ou 0,25%. Isso tem gerado inflação, aumentando o déficit fiscal, e muita gente diz que a economia americana pode ingressar numa situação de perigo. Porque eles estão pagando de juros 1,2 trilhão de dólares por ano, num PIB de 29 trilhões de dólares. Se chegar a mais de 6% do PIB, começa a criar uma situação de irreversibilidade. Todo esse raciocínio que foi feito vai dizer o seguinte: é necessário, sim, não é tara, ter respeito pelo equilíbrio fiscal, porque políticas assistencialistas têm dia e hora para acabar. E a impressão que nós temos é que estamos vendendo o almoço e o jantar para pagar o café da manhã. Estou agora expondo esse ponto para que a senhora explore e esclareça ao telespectador. Bom, vou organizar um pouco rapidamente a questão da economia americana e vou até dar um exemplo. O presidente do Fed na época, em 2008, Alan Greenspan, ele deu uma entrevista na época, na CNBC, inclusive, muito interessante, onde ele disse que os Estados Unidos poderiam imprimir o que ele quisesse de dinheiro para pagar a dívida que fosse, porque ele sempre pode imprimir dinheiro. Foi muito interessante, porque o jornalista ficou chocado e tudo, e eu, inclusive, divulgo esse material, inclusive, nas minhas aulas. E dentro da crise do subprime dos Estados Unidos, em 2008, o Banco Central tinha 400 bilhões de dólares internamente dele, e ele terminou 2020 com 7 trilhões. E a inflação dos Estados Unidos, sinto muito, capês, não subiu. Inclusive, esse é um material muito interessante, está no livro do Galípolo. Para quem não sabe, o Galípolo tem um livro com o professor Beluso, excelente, que é sobre o real poder da abstração, que tem a ver com a moeda. E lá nesse livro, você justamente vê a inflação dos Estados Unidos, que ela ficou muito baixa, ou seja, a emissão monetária não necessariamente provoca a inflação. Por quê? Porque isso tudo foi direcionado para o mercado financeiro. Então, onde que eu vou entrar aqui com o mercado financeiro? Nós estamos vivendo há muito tempo uma fase específica do capitalismo, que chama capitalismo financeiro. Ela não é mais o capitalismo industrial. Então, você tem no Brasil e nos Estados Unidos, o grande poderio é o mercado financeiro. É ele que manda voltar o IOF, é ele que resolve quem financia o jornalismo econômico. Então, essa construção ela é muito importante para que a gente entenda e organize o raciocínio para entender que a taxa de juros no Brasil, ela subiu de patamar, a taxa real. A média nossa era entre 4 e 4,5 acima da inflação. A nossa taxa real de juros está beirando 9. Então, muito maior do que a Rússia, que está há 3 anos em guerra. Então, nós temos uma taxa real de juros extorsiva e tudo que nós compramos, absolutamente tudo que nós compramos, está embutido a taxa de juros, porque não existe financiamento sem juros. Então, sim, o motor da inadimplência, entrar no Serasa, mapa da inadimplência do Serasa, você vai encontrar 72 milhões de adultos negativados, sim. E o motor disso é a taxa de juros. Agora, professora, por que ao elevar a taxa de juros se consegue controlar a inflação? E por que é tão importante os bancos centrais, mesmo brigando com os políticos aqui nos Estados Unidos, manterem alta a taxa de juros com esse foco no controle da inflação? Qual a relação que existe entre isso e por que
Então, essa obsessão. O Gabriel Galípolo é um economista consagrado, o Roberto Campos Neto também. Eu não acredito que eles queiram o mal do Brasil. Por que eles colocam a taxa de juros alta como um pressuposto para o controle da inflação? Esse pressuposto, ele não é imediato e ele não é linear. Então, subir a taxa de juros faz reduzir a inflação? Não necessariamente. Nós temos 4 causas inflacionárias: custo, demanda, inércia e expectativa. A taxa Selic, ela é mais eficiente para a demanda, como foi muito bem dito aqui. Então, a taxa de juros, se subir a taxa de juros, não faz chover. Então, nós temos uma inflação de alimentos no ano passado que foi 8% e o IPCA foi 4,8%. Então, nós temos uma métrica interna do Banco Central com uma meta de inflação que ela é extremamente rígida, há material robusto a esse respeito, que esse 3% nosso é muito fora da nossa realidade. E quando você tem que perseguir essa meta, nos 18 meses para frente, o Banco Central começa a subir a taxa de juros aqui de uma forma muito elevada. Então, o deslocamento da nossa taxa real é algo que a gente nunca viu. Saímos de 4,5% para 8%, 9%. E isso vai dar inadimplência nas empresas, nas famílias. Já esqueceram que nós tivemos que fazer o desenrola na pessoa física, o desenrola na pessoa jurídica. E esse é um motor. Isso é um dreno. Nós precisamos entender, nós temos um dreno financeiro que sai da sociedade e vai para o banco. Mas não seria o controle dos gastos públicos que seriam a receita para diminuir os juros e não uma canetada do Banco Central reduzindo esses juros? Se o governo não faz a parte dele, se o governo continua gastando desesperadamente dinheiro público, aumentando o déficit fiscal, ainda que ele tenha diminuído, mas gastou demais no ano passado. Isso não tem uma relação direta? Isso não é uma responsabilidade? Não, mas no ano passado o governo cumpriu o arcabouço fiscal. Ele cumpriu a meta. Tirou Rio Grande do Sul, que foi problema externo de enchente, mas ele cumpriu a meta. Então, ou seja, você tem um cumprimento de meta fiscal, não existe nenhum estouro. Qual é a nossa dívida em relação ao PIB? Terminamos o ano com 76%, o mercado financeiro esperava 78%. Na pandemia, ela foi 96% do PIB. Né? Nos Estados Unidos, a dívida do PIB é 130% e no Japão é 200%. Então, os países grandes que se fortalecem, todos se fortaleceram com o aumento de gasto público.